Você já assistiu Vingador do Futuro? Imagina um futuro onde a tecnologia pode implantar memórias, experiências completas, vívidas e emocionantes, direto na sua mente, sem você ter sequer vivenciado aquilo. Agora imagina que ao tentar viver uma aventura de mentira, você acaba descobrindo que talvez a sua vida inteira também seja uma mentira. É exatamente o que esse filme se trata. E no filme inteiro você fica se perguntando, será que isso realmente é um sonho ou é tudo real? O filme conta com um monte de detalhes prenunciando o que pode ser um sonho ou uma realidade. Então eu assisti o filme de novo e anotei cada detalhe que você pode ter perdido quando você assistiu. Vou dar um resumo rápido do filme, porque no filme tem alguns detalhes e prenúncios de que se o que está acontecendo no filme é um sonho do Quaid ou se realmente é a realidade. E o filme foi inspirado vagamente no livro We Can Remember It For You Wholesale, obra de Philip Kindred Dick. Ele também fez o livro que inspirou o filme Blade Runner. O filme se passa em um futuro distópico, tem pessoa morando em Marte e tal, e o Douglas Quaid, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, trampa como peão em uma construção civil. Ele é bombadão e casado com a Laurie, interpretada pela Sharon Stone. Ele vive tendo sonhos em Marte com uma mulher morena e sente que quer ser algo a mais na vida dele e tem uma vontade imensa de ir até Marte. Acredita ele que tem uma ligação muito forte com o Marte, justamente pelos sonhos dele parecerem déjà vus. Indo pro trampo dele de metrô, ele vê um anúncio de uma empresa chamada Recall, empresa essa que implanta memórias falsas na sua mente, como se você pudesse controlar um sonho onde você quiser. O Quaid vai lá nessa empresa e decide ter essa memória em Marte, e o cara da empresa oferece pro Quaid um produto novo para ele, que seria ele também ser um agente duplo nessa memória dele, como se estivesse uma missão secreta em Marte. Porém, durante a implantação dessas memórias no Quaid, algo errado não dá certo. Os médicos da empresa acham que ele realmente tem alguma memória reprimida de Marte, então a empresa decide fazer ele dormir e larga ele num táxi. Pois é, e daqui pra frente começam a perseguir o Quaid. Os próprios amigos dele vão atrás dele, incluindo a própria mulher dele, que a partir daqui a gente fica se questionando se tudo que o Quaid está passando é real ou apenas um sonho que o Quaid queria ter, de ser um agente secreto em uma missão em Marte lá, que o doutor mesmo lá da Recall acabou oferecendo para ele. A primeira cena do filme é justamente ele em Marte com essa mulher morena misteriosa, porém ele acaba caindo num barranco lá em Marte, o capacete dele quebra e ele começa a sufocar em uma cena completamente bizarra, dos olhos e da língua dele saltando da cara dele. Então ele acorda todo suado, assustado, sem fôlego, e a Laurie abraça ele tentando acalmar ele. Mais tarde a gente descobre que na verdade a Laurie não é realmente a mulher com quem ele tá casado há 8 anos, mas sim a mulher do Richter, o cara que vai ficar perseguindo ele o tempo todo no filme. Agora olha a cara que essa mulher faz quando abraça o Quaid, claramente com uma cara de quem não quer estar ali, que tá ali por obrigação, e a gente descobre que ela realmente tá ali por obrigação. E ela ainda pergunta se a mulher misteriosa morena estaria lá nos sonhos dele também, claramente preocupada com essa mulher. Isso porque a Melina, a mulher morena que a gente vai conhecer mais tarde, faz parte das memórias reprimidas do Quaid. Quando a gente vê o Quaid indo tomar café da manhã dele, ele tá assistindo aos noticiários e dá pra ver que em Marte tem uma constante guerra civil lá, de uma resistência contra o governo de lá, no caso o Corrigan. Ou seja, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo lá sim. O Quaid fala que quer ir pra lá e a Laurie fala pra ele se esquecer de Marte de qualquer jeito. Querendo ou não, até faria sentido, né? Imagina você tá com alguém e esse alguém fala que quer porque quer ir pra um lugar que tá tendo uma guerra civil. Não faria sentido, a não ser que a pessoa tenha alguma ligação com o lugar. Quando o Quaid tá quase saindo pra trampar, a Laurie ainda comenta sobre eles estarem há pouco tempo na cidade. Mais tarde a gente descobre que na cabeça do Quaid ele tá casado fazem 8 anos. Porém, resetar a cabeça dele aí tem apenas 6 semanas. Mais uma indicação de que realmente apagaram aí a memória dele faz pouco tempo. O Quaid vai lá pegar o metrô, em um metrô super futurista, que na verdade é um metrô real, que fica na cidade do México, que já foi construída como se fosse um lugar super futurista. Isso lá na década de 80. Acho muito da hora essa parada aqui do raio-x. Eles passam em frente de uma parede que mostra se você tem algo a mais com você ou não, e mostra o seu esqueleto ali. Lembrando que esse filme foi lançado lá em 1990, ou seja, não se tinha muita coisa relacionada a CGI, e os que estavam aparecendo com um orçamento grande era muito revolucionário, que
foi no caso de Total Recall aqui. Inclusive na época esse foi um dos filmes mais caros já feito, justamente por conta do CGI e tal. Tanto é que ele ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. Esse filme na época deu um salto em questão de CGI e orçamento de filme. E pra época o CGI tava muito bom, inclusive ele até envelheceu bem. A propósito, o orçamento do filme foi de 65 milhões de dólares. Cara, na época isso era muito dinheiro. Hoje em dia já é muito dinheiro, mas na época era bagulho doido. Enquanto o Quaid aí pega o metrô, ele vê a propaganda da empresa Recall, a tal empresa que te vende memórias. Mostra ele trampando em uma construtora civil e conversa com o amigo dele sobre a empresa Recall. E o amigo dele, entre aspas, né, fala pra ele não ir lá. Isso porque ele também faz parte da agência que tirou a memória do Quaid. Ele só tá trampando ali, na verdade, pra vigiar o Quaid. E o cara ainda fala sobre um amigo dele ter ido nessa empresa e acabar recebendo lobotomia, porque a empresa tinha mexido com o cérebro dele. Quando o Quaid ainda tá no metrô vendo a propaganda da empresa Recall, aparece esse cara aí fazendo a propaganda. Mais tarde no filme ele aparece novamente, quando ele explica praticamente todo o final do filme e fala se caso o Quaid tivesse atirado nele, ele sofreria lobotomia no final da aventura dele. Esse cara é importantíssimo pro final do filme. E no final da propaganda aparece também uma borboleta, também conhecida como um símbolo de transformação. A ideia de trabalhar em uma construtora civil foi do próprio Arnold Schwarzenegger, já que isso explicaria os músculos dele. Ele também fala que foi o serviço que ele arrumou na época que ele foi para os Estados Unidos, que caso você não saiba, o Arnold na verdade nasceu na Áustria, lá na Europa. Enfim, mesmo o pessoal avisando para ele não ir na Recall, ele acaba indo para Recall. Chegando lá ele mexe nesse computador aí, que é o mesmo modelo visto sendo usado pelo John McClane no filme Duro de Matar. E o mais interessante é que o nome do doutor que vai atender ele aí, aparece no computador inclusive, é Dr. McClane, ou seja, uma clara referência a Duro de Matar. E dá pra reparar também que no logo da empresa tem uma borboleta ali, ó. Chegando na recepção, Quaid fala com a atendente falando que tem uma consulta com o Dr. McClane. Dá pra ver, depois dela ver a cor da blusa do Quaid, ela acaba trocando a cor da unha dela pra mesma cor. Essa troca de cor pode ser uma ligação com a mudança que o Quaid vai passar agora na Recall. Agora vamos pensar um pouco em Matrix, que não foi lançado ainda na época, ser lançado só anos depois. Vamos colocar que a cor vermelha ele estaria acordando para a realidade, igual a pílula lá que o Morfeu oferece pro Neo. E a cor azul, no caso aqui o verde, ele estaria dormindo ainda em um sonho na Matrix. Quando o Quaid chega na Recall, dá pra ver a menina pintando a unha de vermelho, mostrando que eles estão na realidade ainda. Depois que ela vê o Quaid, ela pinta pro verde, já que ele tá prestes a entrar em um sonho com memórias criadas para ele, como se estivesse dentro de uma Matrix. E como eu disse, o Quaid quer a viagem para Marte de qualquer jeito. E tenho que lembrar uma coisa para vocês: o filme deixou um final aberto para você acreditar se era um sonho ou a realidade. Isso foi propositalmente deixado e colocado pelo diretor Paul Verhoeven na época. Então aqui tem algumas dicas de que pode ser um sonho também, ou não. Aí vai de você, no que você vai acreditar, se é uma realidade ou um sonho. E eu vou pontuar elas aqui pra você. O Sr. McClane aí fala que tem um plano de 2 semanas em Marte. Mais tarde, quando o Quaid vai pra Marte e tá usando o disfarce de uma mulher, perguntam quanto tempo que ele ficaria em Marte. Ele responde exatamente 2 semanas. Quanto tempo vai ficar em Marte? 2 semanas. O Sr. McClane aí também fala que ele vai ter direito a uma cabine particular na nave, o que realmente ele consegue com o disfarce dessa mulher aí. Fala que ele vai ter uma suíte de luxo no Hilton, que realmente mais tarde ele tem lá em Marte uma suíte de luxo no Hotel Hilton. Fala que ele vai conhecer os pontos turísticos principais, como por exemplo o Monte Piramidal. Ele não só passa na frente com um trem lá em Marte, mas também vai até a pirâmide. E também fala de Venusville, o lugar onde que ele encontra a Melina. O Sr. McClane também deixa bem claro que ele não vai saber se é real ou não, que o produto é excelente. O Quaid até pergunta sobre o cara que foi lobotomizado, e o doutor aí fala que tem mais acidentes de foguetes do que na Recall. É aquilo, né? É difícil, mas nunca impossível. O Quaid então escolhe o papel de agente secreto para ir até Marte, e o Sr. McClane aí fala exatamente o que vai acontecer no filme, como por exemplo, todo mundo vai querer matar ele, ele encontra uma mulher linda e exótica e fala isso. No final da viagem, você fica com a garota, mata os vilões e salva todo o planeta. Que é exatamente o que acontece no final do filme.
Legal também que o nome da doutora que vai fazer o processo dele aí se chama Doutora Lu, que significa calmaria pra dormir. É exatamente o que vai acontecendo com ele vai ficando calmo até dormir. A doutora também mostra pra ele um ZT de 2 cabeças aí e tal. Mais tarde no filme a gente vê que foram extraterrestres com uma aparência semelhante a essas que fizeram todo o esquema para Marte ter oxigênio. E também mostra uns pilares que vem ser mostrado mais tarde também no filme. Ela até cita que eles têm 1 milhão de anos. Mais tarde a gente descobre a mesma coisa com os vilões do filme falando exatamente isso na visão do Kuato. Tem quantos anos? 1 milhão? Meio milhão? Tem meio milhão. E agora olha o que esse moleque fala. Essa é nova. Céu azul em Marte? No final do filme, Marte fica realmente com o céu azul. A mulher que ele escolhe também tem a mesma feição da Melina, que a gente conhece mais tarde. Ou seja, dando mais um indício de que tudo poderia ser apenas um sonho da Recall. Existem algumas HQs do filme, e em uma delas, existe uma parte que o Quaid pergunta pra Melina o que ela fazia antes de fazer o que ela faz. E ela responde rapidamente que trampava como modelo na Recall. Se isso estivesse no filme, aumentaria mais ainda a tese de que tudo é realidade e não um sonho produzido pela Recall. E bom, até aqui o momento onde o Quaid dorme, tudo com certeza era pura realidade, de acordo com o próprio diretor do filme. Inclusive, falando um pouco do diretor, Paul Verhoeven dirigiu o Robocop também, e na época ele queria que o próprio Arnold Schwarzenegger fosse o robozão de Robocop, mas acabou não dando certo na época. Mas como Paul Verhoeven ainda queria trabalhar com o Arnoldão, e depois do Arnold assistir o Robocop também ficou com muita vontade de trampar com o Paul Verhoeven. Então o Arnold deu uma pressionada no produtor de Vingador do Futuro para contratar o Verhoeven como diretor, e assim aconteceu. Outra coisa que eu acho massa também é que os roteiristas desse filme aqui fizeram o roteiro lá na década de 70, mas como ficaria muito caro para fazer o filme na época e não tinha tecnologia suficiente e adequada para a época, eles deixaram o roteiro de lado. Então um dos roteiristas, o Dan O'Bannon, teve a brilhante ideia de fazer um monstro espacial atacando tripulantes e uma nave no espaço. Você deve conhecer como Alien, o 8º passageiro. Voltando pro filme, o Quaid acaba surtando, fala que estragaram o disfarce dele e a doutora fala que provavelmente alguém já tinha apagado uma memória dele. E o McClane aí fala pra apagarem a memória de novo dele, devolver o dinheiro, colocar num táxi e mandar pra casa do A partir daqui, meu amigo, o filme pode ser realmente um sonho ou a realidade. Vamos lá. Quaid é deixado no metrô e lá o parceiro dele que trampa com ele na construção civil acaba aparecendo, levando ele pra um cantinho cheio de caras armados, e o Quaid acaba matando todo mundo sem querer, com habilidades que nem ele sabia que tinha. Vai pra casa e descobre que a mulher dele, a Lori, também faz parte de alguma coisa, já que ela acaba atirando nele e até luta contra ele. Mais tarde a gente vê que a Lori aí, ela é fodona nas lutas marciais e tal, e com tiro, e eu fico me perguntando por que ela errou o tiro no Quaid aqui saindo do banheiro. Se fosse pra errar, não atirava. Inclusive na cena de luta deles aí, foi feita pela Sharon Stone mesmo, ela não usou dublê. O Arnold ficou tão impressionado que chamou ela de Exterminadora do Futuro. O Paul Verhoeven também ficou tão impressionado com a atuação dela, que anos depois ele chamou ela de novo para fazer um filme chamado Instinto Selvagem. E aqui a gente descobre que a Lori aí é na verdade a esposa do Richter aí. O cara acertou ser corno por causa do serviço dele. Mano, isso aqui é sacanagem, velho. Tanta mulher no mundo, os caras quis colocar logo a esposa do cara. Acho da hora que mais tarde um cara até fala sobre isso com o Richter. O Richter pergunta se ele achava que a Lori tava gostando de transar com o Arnoldão aí todo dia. E o cara fala que com certeza ela deve ter odiado cada vez que ela fez. Gênios! Não, acho que ela detestou todas as vezes. Tem uma cena de perseguição dos agentes aí correndo atrás do Quaid. E tem uma cena em questão aqui que quando assisti pela primeira vez pensei, caraca, esse cara é brabo. Os caras da agência de metralhadora atirando em um lugar cheio de civil na escada rolante. E o Quaid decide usar um deles como escudo. O cara vira peneira. Não, papo reto, isso aqui, mano, isso aqui é absurdo. Ela vira um banho de sangue. Eu não posso mostrar a cena, obviamente, aqui. Só que é uma das cenas mais violentas que eu já vi em um filme. E um absurdo, né? Tipo, os caras atirando no meio dos civis ali, dane-se. O Quaid, como eu falei, usa o cara como escudo, ele pega o cara como se fosse um boneco, coloca na frente dele. E o Arnoldão também acabou se machucando, ele cortou a própria mão dele quando ele quebra esse vidro aqui do metrô. Ele consegue entrar no metrô e fugir, e é incrível como os caras atiram sem
tem dó no vagão cheio de pessoas. Os caras é retardado ao extremo, velho. Outra coisa legal também é que a propaganda que aparece no metrô agora de uma empresa chamada Botco, fazendo propaganda de você viajar de verdade com foguetes para fora do planeta Terra, e não se contentar apenas com memórias falsas, se referindo a Recall. Outra coisa que pode ser que seja uma realidade ao invés de um sonho. Geralmente quando a gente sonha, ou a gente tá no acontecimento, ou pelo menos tá perto do acontecimento. No filme, a gente vê várias cenas onde o Quaid tá longe e mesmo assim tudo ocorre normalmente, como por exemplo, essa cena aí que os dois agentes aqui estão conversando com o Corrigan, quando ele liga diretamente pro Richter. Tem muito mais cenas assim, né? Eu tô usando essa daqui como um exemplo. A maioria das cenas, inclusive, foram gravadas no México. Não só a cena do metrô, mas muitas outras cenas foram tudo gravadas no México. E a equipe do filme inteira tiveram problemas com intoxicação alimentar, menos o Arnold, que tinha a comida dele trazida diretamente dos Estados Unidos. E isso porque quando ele gravou o filme Predador, ele também gravou no México na época, comeu uma comida de rua e lá ele teve intoxicação alimentar. Inclusive o diretor aqui, o Paul Verhoeven, chegou a dirigir o filme às vezes e em cima de uma maca, deitado, porque ele passou a maior parte da direção do filme intoxicado. O Quaid consegue ficar em um quarto de hotel, onde coincidentemente um amigo dele liga pro quarto logo quando ele entra no quarto, falando que tem uma mala pra ele e pra ele enrolar uma toalha molhada na cabeça, pra não acharem ele, já que ele tem um rastreador na cabeça dele. E o fato de eu ter falado coincidentemente é porque isso seria mais um indício de que poderia ser um sonho, já que, porra, bem na hora que ele entra no quarto, alguém liga pra ele, tá esperando ele da parte de fora do hotel. Impossível ser tão coincidência assim, né? Tudo bem que é um filme, mas ele pega a mala e, de novo, coincidentemente, os agentes acabam achando ele no meio da rua. Qual que é a chance? Ele acaba pegando um Johnny Cab ali, um taxista robótico, destrói ele e dirige pra uma construção aparentemente, na verdade, uma fábrica de cimento. E só porque o Quaid não pagou a viagem de 18 créditos, o taxista tenta atropelar o Quaid e simplesmente se explode, gerando assim a tensão pra onde ele tá. Taxista maluco, né, velho? É muito mais prejuízo você se explodir do que 18 créditos. Mas beleza, eu nem sei quanto que custa 18 créditos. Enquanto ele tá lá vendo o que tem na mala que ele pegou, em um dos documentos que ele pega tem o endereço 557986 Elm Street. É uma referência ao filme Hora do Pesadelo. Caso você não saiba, o nome em inglês de Hora do Pesadelo é Nightmare ou Elm Street, justamente por se passar na rua Elm. Enfim, ele vê lá que tem dinheiro, documento, um bagulho grandão ali, um relógio que cria holograma de quem tá usando, um disfarce e um vídeo dele mesmo falando que o nome dele na verdade é Hauser. E bom, aqui basicamente ele fala que na verdade ele é bonzinho, trampou pro Corrigan, que é o grande vilão do filme, e depois que conheceu a Melina, ele percebeu que tava jogando do lado errado, e fala que se ele estiver vendo esse vídeo é porque o Corrigan conseguiu pegar ele e apagar a memória dele. Mais tarde no filme, a gente vê de novo outro vídeo dele, dessa vez do lado do Corrigan, falando que ele é super malvadão e fazia tudo parte do plano dele. E talvez você fique confuso pensando se ele era bom ou mal, mas no começo do filme, dá pra ver que ele sonha realmente com a menina morena, tá lá junto com ela e não parecia que ele tava fingindo ser bonzinho lá. E outra, se o Corrigan pegou ele e apagou a memória dele, e todos têm medo de o que o Quaid pode se lembrar e falam que ele sabe demais sobre Marte, então acho que no final do filme, quando ele apresenta como um vilão, na verdade ele estava prestes a perder toda a memória dele. Ele estava apenas atuando do lado do Corrigan para não acabar perdendo a vida dele. Até porque os dois aí, né, o Corrigan e o Hauser, aparentemente eles eram muito amigos, antes do Hauser perceber que estava do lado errado. E o Corrigan não queria simplesmente eliminar um amigo dele. Enfim, tem essa cena aí do Quaid tirando o implante da cabeça dele, que a propósito é bizarra e muito bem feita, mas imagina, velho, tipo uma bolinha de ping-pong aí, um bagulho desse tamanho saindo da sua cabeça direto pelo seu nariz. E esse aí é outro indício que o Hauser realmente virou do bem. Se ele quisesse o mal do Quaid, ele não mandaria o Quaid tirar esse implante aí rastreador da cabeça dele. Os agentes aparecem aí na fábrica, porém o Quaid acaba conseguindo fugir. Essa parte do Hauser falando: Vá agora pra Marte. Vá agora pra Marte. Vá agora. Foi colocado porque o orçamento do filme já estava nos limites. O Verhoeven até queria gravar uma cena do Quaid pegando um voo até Marte, mas colocou essa cena de transição para Marte por conta do orçamento. Massa dessa cena é que o sangue escorre, ficando tudo vermelho, e aí corta para Marte, que é um lugar completamente vermelho. O Quaid chega em Marte com o disfarce dessa mulher aí, que no documento tem uma assinatura dela escrito Priscilla Allen. Esse é o nome real da atriz dessa mulher aí. E bom, aqui tem aquela parte que ela fala que vai ficar
2 semanas e tal. O disfarce aqui acaba dando ruim, tem essa cena. Eu não era nascido na época, mas com certeza quem assistiu se impressionou com essa cena, que é muito bem feita, ainda mais que foi em 1990. E aqui de novo a gente vê que o Richter é realmente um tonto sem preparo nenhum, porque ele atira em qualquer lugar, mesmo que tenha civil ou não. Agora ele atirou em um lugar, quebrou o vidro, que começou a puxar a galera pro lado de fora, até porque eles estão em Marte. Aliás, como que eles constroem lugares em Marte com vidro e esse vidro não é blindado? Faz sentido, né, velho? O Quaid pega um trem até o Hotel Hilton e no caminho ele passa na frente da mina piramidal. O cara até comenta que encontraram coisas alienígenas lá. O Quaid chega no Hotel Hilton, ele pega um papel de um lugar chamado Venusville, o mesmo lugar que o doutor falou lá no começo do filme. E na parte de trás tem o nome da Melina. Saindo dali, ele conhece o Benny, um taxista que a gente descobre mais tarde que na verdade é um traidor. Que inclusive o nome dele é Benny por causa do táxi do filme Uma Cilada para Roger Rabbit, onde o nome do táxi é exatamente Benny. E aqui em Vingador do Futuro, Benny é um taxista. Ora. Chegando em Venusville, tem a cena onde a mulher com 3 peitos lança os peitos aí na cara dele. O Quaid chama pela Melina. Chegando na cabine dela, a Melina bate nele e fala que achou que o Corrigan tinha matado ele, ou seja, ele realmente teve uma história com a Melina em Marte. Voltando pro quarto dele, em Hilton, ele recebe a ilustre visita do Dr. Edmar da Recall, o mesmo doutor que aparece no anúncio lá do metrô. Primeira vez que eu assisti o filme, até aqui, eu não suspeitava que era o sonho dele, que eram as memórias da Recall na cabeça dele. Eu achava que era tudo realidade, mas aí chega esse doutor aqui e acaba falando pro Quaid que tudo que ele tá vivendo ali era um sonho, que eram memórias que a Recall colocou na cabeça dele, e que infelizmente deu um erro. O doutor aí fala que na verdade é tudo um sonho e que ele mesmo não estaria ali, explicando que toda essa perseguição e a ida dele a Marte começou apenas depois dele ir a Recall e fazer um pedido que queria exatamente isso, ser um agente duplo indo pra Marte. Eu acho interessante também que o doutor fala que realmente não tá ali, foi apenas implantado para passar o recado pro Quaid. E se você ver no reflexo aqui, vai ver que realmente só aparece o Quaid no reflexo aqui do espelho, não aparece o doutor. O doutor fala pro Quaid tomar a pílula e voltar à normalidade da vida dele, mas o Quaid pergunta o que aconteceria se ele atirasse na cabeça do doutor ali na hora. O doutor responde falando que as paredes da realidade vão desabar, coisa que acontece pouco depois dele realmente atirar no doutor. Depois fala pro Quaid que ele seria o herói dos rebeldes de Marte, que realmente acontece. Depois mostraria ele sendo amigo íntimo do Corrigan, o que realmente mostra isso em uma gravação mais tarde. E também fala dos alienígenas, no caso, os mesmos que tinham o plano de fazer oxigênio em Marte. Porém, no final das contas, ele seria lobotomizado. No final do filme, o diretor deixou essa ponta aberta. Quem acredita que era um sonho, então ele realmente foi lobotomizado no final, com aquela cena do final do filme ficando branca. Porém, um detalhe importante aqui, o doutor, por nervosismo, acaba suando, e aí demonstra que tudo isso aí na verdade era real e não parte de um sonho. Então ele atira no doutor. Acho massa também que ele oferece justamente uma pílula vermelha para ele, supostamente para voltar para a realidade, coisa que a gente vê alguns anos depois em Matrix. Enfim, os agentes aparecem aí e acabam capturando o Quaid, porém a Melina aparece para salvar ele, bem na hora certa. Que coincidência. A Melina caceta todo mundo na bala, a Laurie caceta a Melina no soco, mas o Quaid atira na cabeça da Laurie, dando um final ao relacionamento fictício deles. E o Richter, que era corno, agora não tem mais a mulher dele. Quaid e Melina fogem no táxi do Benny e vão até Venusville, entram em uma parede falsa que leva até onde os rebeldes ficam. E lá a gente finalmente conhece o Kuato, o líder dos rebeldes. E eu sei, é bizarro. Isso aí tem dedo do David Cronenberg. Se você assistiu A Mosca, você sabe o que eu tô falando. David Cronenberg até começou a trampar na pré-produção do filme aqui, Vingador do Futuro, mas ele acabou saindo fora. Essa cena aqui foi feita com 15 marionetes. O nome Kuato vem da palavra espanhola Kuate, ou gêmeo, ou seja, são gêmeos siameses aqui. Enquanto ele conversa com Kuato, Corrigan desliga o oxigênio da galera de Marte lá, quase matando geral. Na visão do Kuato, basicamente a gente vê os reatores de Marte, o mesmo lugar que aparece na TVzinha lá na Recall, mostrando que o Corrigan sabe exatamente sobre tudo isso, mas não quer ligar por medo de acontecer algo. E também tem essa pata aí alienígena, que é onde liga o reator. O lugar onde eles estão acaba sendo invadido, o Benny acaba atirando no Kuato e aí a gente descobre que ele é um traidor. E o Kuato, as últimas palavras dele, ele fala pro Quaid ligar o reator e libertar Marte. E Quaid e Melina acabam sendo capturados.
E aí vem aquela gravação lá do Quaid, que ele era um espião e amigo íntimo do Corrigan. Ele também explica que tudo no filme que aconteceu até agora foi plano do próprio Corrigan, o que não faz muito sentido, já que ele não esperava que tudo isso fosse acontecer, ainda mais o Richter tentando matar o Quaid a todo momento. Mas beleza, eles vão apagar a memória da Melina e do Quaid, mas acaba dando errado, eles conseguem fugir dali. O Corrigan manda então matar o Quaid de vez. Logo depois ele derruba um aquário cheio de peixe, eles estão ali fora do aquário quase morrendo sem oxigênio e corta a cena pro pessoal aí também tudo sem oxigênio. Uma transição perfeita. O Benny aparece para tentar esmagar o Quaid e a Melina, mas acaba morrendo de uma forma imbecil e ele com a máquina dele acaba abrindo a passagem perfeita pro Quaid passar pro reator. Que coincidência. O segredo é o reator derreter o gelo e assim teria oxigênio para Marte inteira. Essa cena aqui do Quaid usando um holograma dele, todo mundo atirar e não pegar o tiro em ninguém, não faz nenhum sentido, cara. Que essa daqui é a cena mais horrível que tem nesse filme aqui, não faz sentido, cara. Como que ninguém acertou um ao outro, tava um na frente do outro. Mas beleza, né? O Richter acaba morrendo de uma forma horrível, perdendo os braços e caindo lá do alto. O Corrigan aparece bem na hora que o Quaid ia ligar o reator. Eles discutem aquele negócio, né, de vilão e mocinho, discutindo no final do vilão, falando que ele é realmente malvadão e tal. Porém a Melina aparece e atira no Corrigan. Enquanto eles quase são puxados para fora, o Quaid consegue ligar o reator e aí a gente tem aquela cena bizarra dos olhos e a língua dele saltando para fora. Mas por sorte que ele ligou o reator, se faz oxigênio super rápido e eles ficam vivos, fazendo Marte ficar com o céu azul e o Quaid salvando o dia, igual pronunciaram antes no filme. Agora Marte tem oxigênio para qualquer pessoa que quiser habitar o planeta e ir tranquilamente. E assim termina o filme, com essa luz branca tomando conta da cena. Enfim, o filme deixa o final aberto mesmo, propositalmente. E você acha o que? É tudo parte de um sonho da Recall e realmente o Quaid acabou sendo lobotomizado no final? Ou tudo isso que ele viveu era uma realidade? Se você está assistindo o vídeo até aqui, aproveita para dar um like, se inscreve no canal. Se eu esqueci algum detalhe por acaso, deixa nos comentários também. Aproveita para ver os outros vídeos do canal. Obrigado e um beijo.